Nós temos que preparar a igreja. Amém? Para que a igreja possa saber enfrentar o mundo e se defender contra os principados e potestades. Cumprimento a todos. Cumprimento também todos aqueles que vão estar conosco através da internet neste congresso. Em nome de Jesus, seja bem-vindo e vamos estar nos fortalecendo. Eu peço que você feche os seus olhos agora e nós vamos falar com Deus e pedir que Deus possa estar nos guiando e nos abençoando, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti esse congresso. Sabemos, Pai, que o Senhor tem algo para falar conosco. Sabemos também que o inimigo de Deus não quer que nós possamos aprender a respeito desse tema tão importante. Então, Deus, revela-nos. Revela a Tua palavra na autoridade do nome de Jesus. Ensina, Senhor, a Tua verdade. Quebra todo conceito, todo sofisma, todo valor errado, e que possamos estar firmados na palavra do Deus vivo, em nome de Jesus. Fala com Deus, você. Eu quero, Senhor, a Tua presença. Fala, eu quero Te ouvir. Eu estou pronto para Te ouvir e para conhecer mais de Ti, em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro que estas paredes estão seladas com o fogo do Espírito Santo. Eu declaro, Pai, que os Teus anjos têm autoridade de ministrar. Eu declaro que todo tipo de hospedeiro, espírito das trevas, que quer confundir, em nome de Jesus, ele está paralisado. Ele está impedido de agir agora. Em nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos, sim, ouvir a revelação. Que o nosso espírito cresça e aprenda a verdade da Tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Eu quero ouvir a Tua voz. Vem, Espírito
revela no meu espírito. Eu quero ouvir e compreender. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos do Senhor. E eu peço que você possa se assentar, que você esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 em diante. Amém. 3 em diante. Diz assim: como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsia, de que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e os rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. Então aqui nós vemos uma situação que estava acontecendo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pediu para que permanecesse Timóteo na Macedônia. Por quê? Porque aquela região estava cheio de discípulos. E os discípulos estavam confusos, com dúvidas em relação à verdade e à doutrina. A Bíblia fala que nós precisamos ter a sã doutrina. Eu preciso de conhecer os fundamentos e a doutrina pura de Deus na minha vida. E nós estamos numa sociedade onde muitas pessoas que não chegaram a ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que leram as Escrituras e criaram outras doutrinas que não são corretas. Eu posso, pela palavra de Deus, dizer: Deus não existe. Se eu pegar um texto fora de contexto, se eu pegar um texto separado da sequência e dos fundamentos, eu posso criar doutrinas falsas.
E nós precisamos de conhecer a sã doutrina. Eu posso dizer, o versículo da palavra de Deus diz assim: Deus não existe. Ponto. Está escrito na Bíblia. Só que você tem que ler o resto do versículo. Deus não existe, diz o ímpio no seu coração. Ponto final. Mas se eu pegar só uma parte da Bíblia, eu vou ter doutrinas falsas. Eu posso criar filosofias. Eu não posso sair dos fundamentos. Esse seminário, este congresso, ele tem um propósito de nós conhecermos e termos embasamento bíblico para não cairmos em heresias. Porque dentro do momento atual nós já temos muitos grupos evangélicos que não estão pregando a verdade da palavra de Deus. E por isso que nós precisamos de conhecer profundamente. A Bíblia diz que eu posso ouvir de tudo, eu posso ver de tudo, mas eu vou reter no meu coração aquilo que é bom. Então eu tenho que ter um poder e uma capacidade de interpretar todas as coisas. Para quê? Para que eu não saia da sã doutrina. Qual é o perigo de eu sair da sã doutrina e crer em algo que não está na palavra de Deus? A Bíblia diz, nos últimos tempos, muitos apostatarão, quer dizer, afastarão da fé, por ouvirem a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios. Muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Os que falam mentira e cauterizam a consciência. Aquilo que não está escrito, eu pego um texto fora de contexto. Muitas religiões foram criadas assim. Tem uma religião, não vou falar nome, eles eram evangélicos. Aquele homem era evangélico. E ele frequentava uma igreja nos Estados Unidos. E ele era um profeta. Aleluia! Eu sou um profeta. O profeta, ele tem que receber, é aquele que está direto em contato com Deus e que recebe imediatamente uma palavra viva de Deus para mim. Para a igreja. Para o corpo. O profeta, ele ouve na frente dos outros. E este homem era um profeta. Porém, eu já ensinei que a profecia, a palavra profética que eu estou recebendo, precisa ser de acordo com as doutrinas e os princípios da Bíblia. Eu não posso receber uma coisa que está fora das Escrituras. E este profeta, não vou falar o nome da religião, ele disse que ele teve uma revelação e que ele recebeu uma visão. A visão que ele viu foi: eu vi as novas tábuas da lei. E aí o anjo disse para ele: estou te dando um óculos. E você põe o óculos, e quando você colocar o óculos, você vai ter capacidade de ler as novas tábuas da lei. E ele então creu que um anjo apareceu e trouxe para ele as novas tábuas da lei. E este homem criou uma nova religião, porque agora ele tinha as novas tábuas da lei. A palavra de Deus tem princípios que são imutáveis. A palavra de Deus diz que se eu tirar um tio ou uma vírgula das Escrituras que seja anátema ou que seja falso, tudo o que eu falar precisa ser de acordo com a sã doutrina. Eu não posso aqui criar coisas que não estão escritas. Tudo está escrito. Tudo está embasado na palavra.
Senão eu saio e eu estou ouvindo espíritos demoníacos. Teve uma pessoa que veio à nossa igreja e frequentou a nossa igreja. Quando esta pessoa frequentou a nossa igreja, ela tinha vindo de uma seita. Ela veio de uma seita e ela frequentou a nossa igreja. Muitos anos atrás, quando eu trabalhava na comunidade, na cidade de Gramado, já trabalhei em muitos departamentos, no gabinete do prefeito, na Secretaria de Ação Social, na Educação, em vários lugares. E o meu marido era candidato a vereador, então por causa disso eu resolvi visitar a cidade. Então eu andei de casa em casa. E eu estava passando e tinha uma igreja. E eu resolvi entrar nessa igreja. E eu entrei na igreja para divulgar o trabalho, porque meu marido era candidato. E eu disse, eu quero participar. E entrei, sentei naquela igreja. E quando eu sentei, eu falei, Espírito Santo de Deus, eu já tinha ouvido falar que esta igreja aqui é uma seita. Eu sei que doutrinas falsas estão neste lugar. Foi criado a partir de visões de profetas que trouxeram visões falsas. Agora, Pai, eu quero saber o que está por trás no mundo espiritual, porque eu tenho visão aberta. Como visão aberta eu vejo o mundo espiritual, eu vejo a ação onde que estão os anjos, os demônios e assim por diante. E eu pedi a Deus e eu sentei, tudo que eles faziam, eu fazia. E eu pedi, Senhor, eu entro e eu quero conhecer o que está aqui. Aí eu orei e quando eu orei, eu olhei para frente e eu vi que na pessoa da minha frente tinha um bicho com uma cabeça aqui em cima da cabeça, com 2 olhos, e ele tinha um rabo duplo e ele enfiava alguma coisa aqui neste lugar, como se fosse controlando aquela vida. E eu olhei e vi uma pessoa. Quando eu olhei, toda a igreja tinha o mesmo bicho na cabeça, 2 olhos, ou parecia um ET. Não, parecia um ET não, parecia um bicho, não sei, ET diferente. Ele era peludo, o pelo dele era todo peludo. E tinha aquela coisa nas costas e enfiava aquilo dali. E eu anotei e desenhei aquilo. Eu desenho os corpos espirituais e eu desenhei aquele bicho. E Deus fez o seguinte, isso muitos anos atrás. Aí uma pessoa veio e frequentou nossa igreja. E essa pessoa que frequentou nossa igreja diz, eu estou conhecendo a Jesus. Ela veio de outro estado para cá. E estava participando. Aí um dia ela disse, os meus pais pediram para mim voltar para minha terra. Aí eu disse, antes de você voltar, você vai entrar no gabinete e eu vou orar pela sua vida. Então eu peguei e fui ministrar a vida dela. Aí ela disse, só tem uma coisa que eu tenho que te contar, que é muito estranha e que eu precisava de alguém que pudesse me ajudar. Eu disse, claro, pode me contar, eu sonho. O que você sonha? Eu sonho sempre que tem um bicho nas minhas costas, ele é aqui, eu tenho o desenho dele, e tem olhos e ele tem um rabo que vem aqui, um rabo duplo, e ele tem uma coisa, por isso que eu fico sempre assim, que ele enfia aqui nas minhas costas. Eu falei, o quê? O Espírito Santo me trouxe alguém para confirmar a visão. Ela sonhava com aquele espírito que manipulava. Eu falei, tu vai sair dessa seita, e eu ministrei ela, e você vai conhecer Jesus. Não estou falando nomes. E Deus me trouxe uma confirmação. Então entendam uma coisa. Todas as seitas estão ligadas a uma doutrina específica de demônio, impede a conversão daquela pessoa. Ela fica aprisionada naquela doutrina. Amém? Então eu estou dando uma introdução.
O texto que eu li foi 1 Timóteo, capítulo 1, disse aqui no versículo 3, diz assim, fique em Macedônia, que ficassem, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, e nem o ocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, que produzem controvérsias, do que o serviço de Deus na fé. Então,